assim, nossa, Nath, eu já tentei de tudo mesmo e não consigo emagrecer. Acho que essa mensagem é uma das coisas que eu mais recebo nos meus canais, né? Tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. A maioria das pessoas tem algo enraizado dentro da cabeça, onde elas acreditam que realmente não conseguem emagrecer. E eu entendo perfeitamente por que que tu tem esse pensamento. Porque eu sei exatamente que tu já tentou milhares e milhares de vezes emagrecer e não foi assertiva. E como eu sei disso? Porque eu mesma vivi isso por muito tempo, sabe? Eu vou te contar uma parte da minha história aqui. Eu tinha certeza que eu não conseguia emagrecer, assim. Eu tinha isso muito certo na minha cabeça. E eu dizia que eu não conseguia emagrecer porque o meu metabolismo era muito lento, porque a minha família toda tinha uma tendência, né? Eu tinha uma tendência familiar a ser mais gordinha e aquilo me chateava demais. E eu acreditava realmente que eu não conseguia emagrecer. E aí eu tentava de tudo, tentava todas as dietas, tomei tudo que foi remédio que tu imagina, tomei todos os chás que prometiam emagrecimento, tudo que tu imagina eu fiz para emagrecer. E qual foi o resultado? Eu não tinha resultado. Então, o fato de eu não ter resultado fazia com que eu acreditasse que eu realmente não conseguia emagrecer. E eu tinha um sonho, mas um sonho de fazer a cirurgia bariátrica. Porque na minha cabeça, quando eu fizesse a cirurgia bariátrica, todos os meus problemas seriam solucionados, né? A minha vida mudaria completamente. Então, eu pensava assim, fazer a cirurgia bariátrica é tudo que eu preciso na minha vida, porque assim eu vou resolver o meu problema. Que qual era o meu problema naquele momento, gente? Era estar com excesso de peso, porque eu não queria estar com aquele excesso de peso, porque me causava muito, muito, muito sofrimento. Então, eu queria muito fazer essa cirurgia bariátrica, mas a minha mãe ela não me apoiava, né? Porque ela tinha muito medo, ela tinha muito receio da cirurgia. E ela me disse o seguinte: olha, eu quero que tu faça uma dieta, né? Eu quero ver que tu realmente está fazendo por pelo menos 30 dias. Se tu realmente não emagrecer, aí eu vou te apoiar na cirurgia bariátrica. E aí, nesse momento, eu disse, nossa, glória a Deus, né? Eu disse, é tudo que eu mais preciso. Eu me esforço por 30 dias, eu mostro para ela que eu realmente não consigo emagrecer, porque era realmente o que eu realmente acreditava, né? Não conseguir emagrecer. E aí, beleza, depois eu faço a cirurgia bariátrica e todos os meus problemas estarão resolvidos. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei então a fazer a tal da dieta, comecei a me cuidar, enfim, e para minha surpresa, eu emagreci. Ou seja, aquilo que eu pensava não era verdadeiro, não era verdadeiro. E aí agora eu vou começar a te explicar por que que isso não é verdadeiro. Tu não conseguir emagrecer e tu acreditar nisso não é uma verdade, é uma historinha que tu conta para ti mesma para justificar o fato de não alcançar o resultado que tu deseja, né? Quando a gente fala em historinhas que a gente conta para gente mesmo, a gente está falando das nossas próprias desculpas. E por que que a gente se dá essas desculpas, né? A gente se dá essas desculpas porque a gente precisa se sentir confortável. E o fato de a gente dizer assim, não, eu não emagreço porque eu não faço o que precisa ser feito, isso nos deixa com um sentimento de desconforto. Então, é muito melhor a gente acreditar que a gente não consegue emagrecer do que encarar a realidade que, de repente, a gente não está fazendo aquilo que é preciso para emagrecer. Então, gente, essas historinhas não significa que tu conta essas historinhas na tua vida que é porque tu quer te enganar. Não. Nós, seres humanos, temos a necessidade de se sentir bem. E aí, quando tu entende que tu não consegue, aí tu leva a seguinte mensagem lá pro teu sistema. Eu vou comer mesmo, afinal eu não consigo emagrecer. Então tu te conforta com aquela situação. Agora vamos pensar, quando tu diz assim, eu já tentei de tudo, Nath, eu já fiz de tudo para emagrecer e eu não consigo emagrecer. Eu vou te fazer uma pergunta. Será mesmo que tu já tentou de tudo para emagrecer? Será mesmo que tu fez tudo para emagrecer? Vamos pensar, eu vou tentar adivinhar aqui, eu não sou adivinha, não tenho bola de cristal, mas eu vou pensar aqui o que tu já fez para emagrecer.
Com certeza, tu já cortou carboidrato da tua alimentação, né? Tu já fez dieta restritiva, tu já tomou chá emagrecedor, aquele chá que tu pagou caro pra danar, né? Tu já também tomou medicamento, aquela amiga que tomava o medicamento e disse que aquilo emagrecia, tu ia lá, comprava e tomava. Tu já foi em todos os médicos da tua cidade que emagreciam pessoas. Tudo isso eu tenho certeza que tu já fez. Tu já fez todas as dietas possíveis, né? Low carb, cetogênica, dieta da proteína, comeu só ovo, a dieta da sopa, da lua, da melancia, enfim, diversas dietas que tu observou na internet e que lá te prometiam um resultado, tu já fez. E eu sei que tu já fez tudo isso, porque eu também passei por essa fase. Agora, deixa eu te dizer exatamente o que tu ainda não fez até hoje. Até hoje, tu não fez aquilo que precisava ser feito por pelo menos um ano sem desistir. Será que tu fez isso? Eu tenho certeza que tu não fez isso. Eu tenho certeza que em nenhum momento tu venceu a tua vontade, né? Em nenhum momento tu venceu aquele teu desejo de ficar em casa, no sofá, comendo, assistindo TV, né? Em alguns momentos tu vencia, mas na maior parte deles tu não vencia. Na maior parte deles tu acabava desistindo disso, certo? E aí, o que acontecia? Quando tu não resistia àquela vontade de comer, quando tu decidia não se movimentar e ficar lá no sofá assistindo um filme, comendo uma bacia de pipoca com chocolate, né? Ou um bolo de chocolate, o que tu fazia? Tu dizia, não adianta, eu não consigo mesmo resistir a essa vontade de comer. E aí era um momento que tu chutava o balde, certo? E aí tu acabava desistindo de tudo. Tudo aquilo que tu já tentou fazer para emagrecer, né? Que é dietas milagrosas, chá emagrecedor, remédio, tudo que é tipo de medicamento, todo aquele medicamento da internet que tu vê, tu acaba comprando, e aquilo que tu nunca tentou, que é fazer o que precisa ser feito por pelo menos um ano sem desistir. É simplesmente resistir à tua vontade de comer e não ceder à tua vontade de ficar no sofá comendo uma bacia de pipoca com um brigadeiro ou então um bolo de chocolate ao invés de levantar e fazer algum tipo de exercício. Tendo em vista isso, tu consegue perceber que não é que tu não consegue emagrecer, e sim que tu desiste do teu processo de emagrecimento. Agora, por que tu acaba desistindo, né? Além daquilo que eu já te falei, que tu acaba usando as tuas desculpas para se sentir confortável, por que tu desiste do teu processo de emagrecimento? Porque o que tu realmente quer é resultados imediatos, sabe? O que tu realmente está buscando é um milagre, um milagre. Tu queria mesmo é acordar magra, e eu sei que tu queria, porque por muito tempo eu também quis isso, sabe? E aí, tu busca esse milagre. Então, tudo aquilo que te promete mudar de vida assim do dia para a noite, tu quer aquilo. E sabe por que tu quer? Porque simplesmente tu quer se livrar de todo aquele sofrimento que o excesso de peso causa na tua vida. E aí tu começa quase que a acreditar na fada do emagrecimento, né? Mas deixa eu te dizer que fada do emagrecimento não existe, gente. Não existe pílula mágica, não existe milagre, não existe algo que vá fazer com que você acorde magra. Presta atenção comigo, se isso tudo existisse, certo? Se existisse um medicamento específico que te levasse ao emagrecimento, se existisse algum milagre, alguma pílula, algum chá, sei lá eu quanta coisa tem por aí, tu acredita que as pessoas hoje estariam cada vez mais obesas? Será mesmo que o índice de pessoas com excesso de peso no Brasil estaria crescendo de uma maneira tão rápida? Obviamente que não. Por quê? Porque aí seria muito simples resolver esse problema. Tu vai lá, compra aquela porção mágica, toma e tá tudo certo, os teus problemas acabaram. Mas isso não existe, e a prova disso é justamente esse crescimento acelerado de pessoas com excesso de peso, certo? Então, por que tu acaba acreditando que tu não consegue emagrecer? Porque, na verdade, não é que
tu não consegue emagrecer? Porque tu não quer, na verdade, emagrecer. O que tu quer é ser emagrecida. Tu busca que alguém ou algo te emagreça. Percebe que tu nunca pensa em algo que tu precisa fazer para ter aquela movimentação na tua vida. E sim, tu busca algo que vá trazer o teu desejo. Ou seja, tu busca uma dieta que te traga o emagrecimento. Tu busca uma medicação que te traga o emagrecimento. Tu busca o chá que te traga o emagrecimento. Então veja bem que tu não olha para aquilo que tu precisa fazer para emagrecer. Tu olha para algo ou alguém que te emagreça. E aí deixa eu te dizer algo. Ninguém tem o poder de fazer você emagrecer além de você mesma. Isso não tem condições, é inviável. Ninguém pode fazer por você aquilo que somente você pode fazer. Percebe? Então, deixa eu te dizer que diante disso, eu sei que por diversas vezes tu deve ter se sentido, né? Todas as tuas tentativas frustradas de dieta, tu deve ter se sentido assim meio fracassada, né? Meio sem capacidade, com sentimento de incapacidade, de frustração. Ah, e aí tu deve ter pensado assim, meu Deus, eu sou um fracasso mesmo, eu não consigo emagrecer, eu não consigo resistir à vontade de comer. Então deixa eu te contar um super segredo agora. Fracasso não existe. Não existe fracasso. Ninguém é fracassado no mundo. O que existe são resultados de acordo com as atitudes que tu tem. Quer ver? Por exemplo, quanto tempo tu precisou ficar comendo na tua vida para ter o peso que tu tem hoje? Quantas coisas tu precisou comer para ter o peso que tu tem hoje? Quantas vezes tu comeu até a barriga doer para ter o peso que tu tem hoje? Então percebe que excesso de peso não é um fracasso? Excesso de peso é um sucesso decorrente das atitudes que tu tem. Ou seja, se tu quer ter sucesso em ter menos peso, tu tem que fazer as coisas opostas daquilo que tu vem fazendo até aqui. É muito mais simples do que tu imagina. E é isso que tu tem que entender, que não é um fracasso estar acima do peso. Não, é um sucesso decorrente das ações que você teve até aqui. Então, o teu resultado, que é excesso de peso hoje, ele só existe na tua vida porque tu te empenhou muito, tu te esforçou muito, tu teve que comer bastante, tu teve que fazer pouco exercício, teve que ficar no sofá assistindo Netflix, né? Então, tu teve que fazer muitas coisas para ter excesso de peso. Então, é um sucesso. Não existe fracasso, porque todo o resultado que a gente colhe na nossa vida, todo resultado que a gente tem na nossa vida, ele é decorrente das nossas ações. Então, não existe fracasso, porque não tem como tu ter um resultado sem ter uma atitude. Percebe? Eu não sei se está conseguindo acompanhar esse meu raciocínio, mas quando a gente entende isso, a gente consegue deixar o processo de emagrecimento muito mais leve, muito mais simples. E aí, deixa eu te dizer o seguinte: existe uma grande diferença entre expectativa e realidade em tudo na nossa vida, né? A gente cria uma expectativa em algo, mas a realidade às vezes não é do tamanho da nossa expectativa. E dentro do processo de emagrecimento, é exatamente assim que funciona. Existe uma expectativa sua em relação ao emagrecimento, só que também existe uma realidade. E quando a gente quer resultado, quando a gente quer ser assertiva naquele nosso objetivo, a gente não pode olhar só para a nossa expectativa. A gente tem que principalmente olhar para a realidade. E qual é a expectativa que tu tem em relação ao emagrecimento? A tua expectativa é que hoje tu tá aqui, certo? E aí tu quer traçar uma linha reta até aqui. E aí tu acredita que tu vai começar o teu processo de emagrecimento, que tu vai emagrecer, 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 e ponto. E vai ter essa evolução linear. Isso é uma expectativa.
Mas eu quero te dizer que a realidade do processo de emagrecimento, ela é muito, mas muito diferente dessa expectativa. E aí, quando tu tem uma expectativa e essa expectativa não é atingida, o que que acontece? Tu fica frustrada. E esse sentimento de frustração potencializa a tua fome e o teu estímulo para desistir daquilo. Percebe tudo que está acontecendo? Então, tu tem essa expectativa não é atendida, tu fica frustrada, aí tu te sente incapaz, aí a tua vontade de comer aumenta e aí tu acaba comendo, chuta o balde e desiste do teu emagrecimento. Então, veja bem, a gente tem que pensar, tu já deve ter ouvido de alguém, principalmente na área do amor, né? Na arte dos relacionamentos, as pessoas sempre dizem, não crie expectativas, não crie expectativas. E é exatamente isso que a gente tem que fazer em relação ao nosso emagrecimento. A gente não pode criar uma expectativa de que vai ser tudo lindo, maravilhoso, perfeito, como é o mundo do Walt Disney. Não, a gente tem que sair desse mundo do Walt Disney e a gente tem que, como adultos que somos, olhar a nossa realidade. E qual é a realidade do processo de emagrecimento? O processo de emagrecimento, ele não é um caminho linear. A tua trajetória não é linear, certo? Ela é uma trajetória que tem altos, daqui a pouco baixa, daqui a pouco tem altos de novo, daqui a pouco dá uma estabilizada, daqui a pouco baixa. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer com isso? Eu uso uma frase muito nos meus canais, né, que eu trago as informações para vocês, que é a seguinte frase: você vai engordar enquanto emagrece. Nath, mas como assim eu vou engordar enquanto eu emagreço? Vai, sabe por quê? Porque tu é ser humano, tu é digna de errar, de acertar, de corrigir, de levantar, cair e seguir em frente. Agora, quando tu acredita que tu não pode engordar durante o processo de emagrecimento, tu coloca uma cobrança muito forte nas tuas costas, e aí sabe aquela coisa de querer ser perfeita? Isso faz com que tu desista. Então tu tem que entender que tu não vai ter essa perfeição no teu processo de emagrecimento, porque perfeição não existe, gente. Quando a gente atingir aí a perfeição, com certeza a gente não vai mais estar nesse mundo, né? A gente já vai estar lá com Jesus, com certeza. Porque a gente está aqui nesse mundo é para evoluir, para crescer, para aprender. E quem não cai, não aprende. Veja bem, quando tu estava aprendendo a andar de bicicleta, né? Me veio essa coisa na cabeça agora. Quantas vezes tu caiu da bicicleta até aprender a andar? Eu mesma nem sei quantas vezes, muitas, ralava o joelho, mas eu queria tanto andar de bicicleta sozinha, tanto, que cada vez que eu caía eu levantava e eu ia de novo, aí eu percebia que eu tinha que ajustar um pouco mais o equilíbrio, que eu tinha que pedalar um pouco mais rápido, né? Então o que que eu fazia? E tu deve ter feito isso também. A cada tombo, a cada queda que tu levava, tu fazia os ajustes, tu buscava entender o que tu precisava fazer, para então subir na bike de novo e ir de novo e continuar. Ou seja, processo de emagrecimento, gente, é a mesma coisa. E aqui eu quero te dizer que não é só no processo de emagrecimento. A nossa vida é assim. Nós todos aprendemos quando caímos, certo? Porque quando a gente cai, é os nossos momentos de dificuldade. Então, nas dificuldades é que a gente vai crescer. E é isso que tu precisa entender, né? Vamos pensar que os altos e baixos, eles fazem parte da nossa caminhada. E quem não tem baixo na vida, gente, deixa eu te dizer uma coisa, é que não está se movimentando, é que não está buscando nada. Quem vive uma vida feliz e perfeita, eu acredito real que nem esteja mais nessa dimensão, né? Esteja em outra. Então isso não existe, porque todos nós passamos por altos e baixos, né? Todos nós passamos por aflições. E é isso que a gente tem que entender, que nessas aflições é o momento que a gente cresce e é o momento que a gente evolui. Vamos pensar em alguém que está internado no hospital, ligado lá naqueles aparelhos, né, medidores cardíacos. Quando essa pessoa está ligada nesse aparelho, que significa quando tem uma linha reta assim? Quando tem essa linha reta, significa que essa pessoa que ali não tem mais vida, gente.
Não tem mais vida, aquela pessoa não tá mais ali. É só o corpo, o espírito já foi, né? Então, olha, linearidade, sem vida, sem movimento. Agora, quando lá a gente tem aqueles altos e baixos, o que que significa? Ali ainda tem vida, naquele corpo ainda tem vida, ainda tem batimento, ainda tem esperança. Então é assim que tu precisa olhar. E aí, quando tu olha para o teu processo de emagrecimento, é da mesma forma que tu tem que olhar. Que tu vai ter, sim, altos e baixos. Então, o que que normalmente acontece? Quando tu tá lá no teu baixo, tu não aceita isso, porque tu tem aquela super cobrança de que tu precisa ser perfeita, de que tu precisa fazer tudo certo. E o que que acaba acontecendo? É o momento que tu desiste. Só que é nesse momento que tu não pode desistir. É nesse momento que tu tem que ajustar. É nesse momento que tu tem que avançar, que tu tem que continuar. Então, pensando em tudo isso que a gente está falando aqui, né? Tu consegue perceber que não é que tu não consegue emagrecer, e sim que tu desiste de emagrecer. E olha só, quando a gente fala em desistir, tu consegue entender que no teu processo precisa ocorrer uma mudança de um comportamento? E qual comportamento é esse? Qual comportamento que tu precisa modificar na tua vida para ser assertiva aí e para alcançar os resultados que tu tanto quer? Um único comportamento, o comportamento de desistência. E aí agora eu quero entrar um pouquinho mais profundo. Aonde mais tu está desistindo na tua vida? O que mais na tua vida tu está desistindo? E por que que eu te pergunto isso? Porque a forma como a gente age em uma área da vida é a forma como a gente age em todas as outras áreas, gente. E é exatamente isso que tu precisa entender, que o mesmo comportamento de desistência que tu tem no teu processo de emagrecimento é o comportamento de desistência que tu tem nas demais áreas da tua vida. E aí tu começa a entender que assim, ai, meu trabalho não tô feliz, mas tá, deixa assim, desistir de buscar. Meu relacionamento não tô feliz, mas deixa assim, desistir de buscar. E a gente entra em algo que se chama conformismo, sabe? Não consigo emagrecer mesmo, vou ficar assim. E aí a gente passa a viver numa zona que eu chamo a zona de conforto. Só que na zona de conforto não é onde a gente alcança o nosso extraordinário. A gente alcança o nosso extraordinário na nossa zona de esforço. Então a gente tem que parar de repetir esse comportamento de desistência para que a gente não permaneça na zona de conforto. Percebe como tudo faz sentido, como tudo a gente consegue fazer todos os links? Então olha só, vamos pensar. Eu vou te trazer o meu exemplo aqui. Eu, por exemplo, eu tinha compulsão alimentar, né? Eu comia até os rebocos da parede, não podia ter nada. Gente, eu comia até açúcar, para te ter ideia, assim, não tinha o que comer, eu comia açúcar. Então, eu comia exatamente tudo. Ou seja, o que que é a compulsão alimentar? É um comportamento compulsivo, correto? É o impulso de comer, ou seja, impulsividade. Agora, deixa eu te dizer que eu era assim em tudo na minha vida. Eu era uma pessoa que eu era muito brava, eu brigava com todo mundo. Se alguém me dizia não, eu já saía com 4, 5 pedras na mão, né? Por quê, gente? Porque da mesma forma que eu não tinha controle dessa impulsividade com o alimento, eu não tinha controle com essa impulsividade nas situações, nas aflições, nos desafios que apareciam no decorrer da minha vida. E aí eu agia no impulso, eu agia sem pensar. Sabe aquela coisa de, quando eu vi, eu já fiz. E aí depois vinha aquele arrependimento, aquela culpa. Quantas vezes tu falou algo para alguém que depois tu pensou assim, nossa, não devia ter falado, mas quando eu vi, eu falei. Nossa, não devia ter feito isso, mas quando eu vi, eu já fiz. Nossa, eu não devia ter comido, mas quando eu vi, eu comi. Percebe? É exatamente a mesma coisa, é agir sem pensar. Então, quando a gente é impulsiva com isso, a gente é impulsiva em todas as outras áreas. Da mesma forma que quando a gente tem esse comportamento de desistência no emagrecimento, a gente tem esse comportamento de desistência
nas demais áreas da nossa vida. Agora, eu quero te dizer que existe uma ferramenta muito poderosa, mas muito poderosa, que tu pode usar em todos os momentos que tu estiver prestes a desistir do seu emagrecimento ou de qualquer coisa da tua vida. Que sabe o que é? Perguntar. Gente, as perguntas são as melhores ferramentas que a gente pode ter no nosso dia a dia. Será que esse realmente é o meu momento de desistir? Será que se eu desistir eu vou me sentir bem depois? Eu desistir nesse momento vai me aproximar do meu resultado? Vai me afastar do resultado que eu quero alcançar? Quais vão ser os sentimentos que eu vou ter se nesse momento eu desistir? E será mesmo que vale a pena desistir? E todo o caminho que eu já percorri até agora não valeu de absolutamente nada? Será mesmo que eu vou fazer isso mais uma vez comigo? Que eu vou desistir de ter a vida dos meus sonhos? De poder me olhar no espelho e me sentir bem? Será mesmo que eu vou desistir de ser mais forte que o alimento? Eu vou desistir de tirar essa força que o alimento tem sobre a minha vida? Ou eu vou continuar e eu vou dar seguimento, eu vou fazer ajustes para entender, eu vou buscar o conhecimento que eu ainda não tenho para superar aquilo que eu ainda não superei? Tu consegue perceber que todos esses questionamentos, eles abrem possibilidades, digamos assim, que eles abrem o teu campo, né? O teu campo de visão, o teu campo de pensamento, e aí tu começa a conseguir a, a ver outros caminhos, entende? Tu começa a conseguir a perceber qual é o caminho que tu deve seguir. Muita gente diz assim, nossa, Nath, tu tá descrevendo a minha vida. Nossa, Nath, tu tá descrevendo aquilo que eu sinto. Nossa, Nath, tu tá descrevendo exatamente como eu faço no meu dia a dia. Sabe por que eu te trago isso com tanta clareza e com tanta proximidade de ti, mesmo sem te conhecer? Justamente porque eu vivi isso aqui, ó, na minha própria pele. Eu sei exatamente o que tu sente. Eu sei exatamente as tuas dificuldades. Eu sei exatamente aonde tu está errando. Justamente por eu ter percorrido esse caminho todo já, de ter eliminado aí 42 quilos, de já ter buscado todo esse conhecimento. Eu sempre acredito muito que a gente só consegue levar as pessoas até onde a gente já foi. Então é exatamente por isso que eu consigo ter essa proximidade contigo, porque eu já percorri esse caminho que tu está precisando percorrer. E é por isso que tu te gera tanta identificação comigo, né? Exatamente por isso. E porque eu aqui desse lado e você desse lado, do outro lado, nós não temos absolutamente nada de diferente. Nós somos exatamente iguais, né? Nós passamos pelas mesmas dificuldades, nós passamos pelas mesmas dores. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte, é que se eu conseguir, e tantas outras mulheres também já conseguiram, tu também vai conseguir. Tu só precisa decidir percorrer esse caminho e não continuar percorrendo aquele caminho que tu vem fazendo a tua vida toda e que não está trazendo resultado. Quando a gente quer um resultado, não adianta a gente ficar insistindo naquilo que a gente vem fazendo. Existe uma grande diferença entre insistir e persistir. Insistir é querer aquele resultado fazendo sempre do mesmo jeito. Tu faz uma vez não dá certo, faz uma vez não dá certo, faz outra vez não dá certo. Sabe? É como se tu fosse dando cabeçada na parede. Agora, o que é persistir? É continuar fazendo, mas cada vez que você faz de uma forma diferente até alcançar o resultado que você deseja. Exatamente isso. Então a gente vai modificando a rota até chegar no nosso destino. E aí deixa eu te dizer algo também que eu acho muito importante. Tu sabe exatamente o que separa quem consegue emagrecer daquelas outras pessoas que não conseguem emagrecer? Ou quem consegue sucesso na vida e quem não consegue?
Eu vou te dizer algo, não é sorte não, tá? Porque até para ganhar na Mega Sena, tu precisa fazer um movimento, né? Porque tu precisa levantar e ir jogar. Sem jogar na Mega Sena, ninguém ganha na Mega Sena. Então não é sorte. Não é sorte, gente. O que acontece é que quem alcança não desiste. Quem alcança, persiste. Essa é a única diferença das pessoas que alcançam aquilo que conseguem daquelas que não alcançam. E aí, então olha só, vamos prestar atenção nesse desenho aqui. O que é isso aqui, gente? Aqui a gente tem um monte de terra, certo? Aqui a gente tem uma grama bonita, umas nuvens com sol, né? Um dia lindo, maravilhoso. Hoje tu tá onde? Tu tá aqui, nas nuvens carregadas, né? Digamos na treva, né? No sofrimento, na dor. E aí tu começou a cavar um buraco aqui, ó. E aí tu tá cavando esse buraco, tá cavando esse buraco, tá cavando esse buraco. E aí tu já tá aqui, gente. Ou seja, só falta isso aqui, ó, para te chegar. Só que aí tu tá aqui e aí tu diz, ai, não, chega, eu cansei. Aí o que que tu faz? Tu volta aqui pro início. E aí, gente, tu estava a um passo de alcançar o brilho que tu tanto quer, a esperança que tu tanto quer, aquela vida maravilhosa que tu tanto quer. Então percebe que essa trajetória aqui ela pode sim ser árdua, mas ela é possível, basta que tu, sabe, dê mais uma avançada que só mais uma cavocadinha aqui, tu tava no teu dia maravilhoso. Só que aí tu desistiu. E aí, como tu desistiu, tu continua aqui, ó, na treva, na dor, no sofrimento, ainda sonhando com o dia que tu vai poder ver a luz brilhar na tua vida. É exatamente assim, gente, que funciona a desistência na nossa vida. E aí agora eu vou te fazer a seguinte pergunta: quantas vezes tu já desistiu de alcançar o que tu tanto quer na vida? Quantas vezes será que tu estava quase chegando lá onde tu queria e tu acabou desistindo e isso fez com que tu retrocedesse lá para o início da tua jornada, lá para o início da tua caminhada? E aí deixa eu te dizer que esse trajeto todo, né, essa jornada toda até o topo do teu pódio lá, até alcançar os teus desejos, até alcançar os teus sonhos, essa jornada toda ela não é fácil. Realmente não é fácil. É muito mais fácil tu ficar sentada no sofá, não é? Do que ter que levantar e fazer alguma coisa. Então é por isso que não é fácil. Mas para que que ela serve? Vamos pensar para que que serve essa jornada toda. Essa jornada toda, ela serve para te desenvolver. Ela serve para te evoluir, sabe? Para que quando tu chegue lá na tua luz brilhando, tu não volte mais lá no lugar da dor e do sofrimento. Tu queira ficar aqui. Só que tu só vai ficar no lugar da luz brilhando se tu aprender o trajeto. Caso contrário, tu vai voltar lá para o início, porque a gente precisa aprender muitas e muitas coisas durante a nossa trajetória. Então, tu entende o seguinte, que as coisas, gente, elas não acontecem com você. Às vezes a gente fica assim, né, subestimando, dizendo, porque isso acontece comigo. A gente pega aquilo para nós, é meu, me dá aqui que é meu. Não, gente, elas acontecem para nós. Para quê? Para que a gente evolua, para que a gente construa, para que a gente aprenda, para que a gente se fortaleça, para que a gente crie raízes. Então, as coisas na vida não acontecem com você, acontecem para você. E quando é para te crescer. E é isso que tu tem que entender, que a tua jornada, o teu desenvolvimento, ele sempre vai servir para te crescer. Então, gente, para de achar que tu não consegue, sabe? Eu quero te dizer algo muito importante aqui, tu consegue exatamente tudo que tu quiser na vida, tudo que tu te determinar, e eu não estou dizendo que vai ser uma tarefa fácil, não, mas é possível, desde que você seja persistente e não insistente. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa
decidir por aquilo que a gente quer. Então, primeiro a gente precisa ter a clareza daquilo que a gente quer alcançar. E aí, depois da nossa decisão, a gente precisa pagar o preço da jornada. É exatamente isso. Muitas pessoas querem o resultado, mas elas não estão dispostas a percorrer o caminho, ou seja, não estão dispostas a pagar o preço da trajetória. E aí eu quero te dizer o seguinte, que cada escolha que tu faz na tua vida, tu vai ter que ter uma renúncia. Porque olha só, não tem como plantar banana e colher maçã, tem? Não tem como. Então não tem como você emagrecer e comer tudo que você quiser o tempo todo, a todo tempo. Não tem como você emagrecer levando a vida que você leva hoje, porque essa vida que você leva hoje automaticamente está te levando ao peso e ao corpo que você tem hoje. Então a gente precisa ter congruência, né? Quando a gente fala em decidir por algo, a gente tem que pensar que esse algo, para ter esse algo, existe um caminho. E esse caminho precisa ser percorrido, ou seja, precisa de ações. Só que as tuas ações, gente, elas precisam estar congruentes com o teu desejo. Caso contrário, não vai dar certo. Caso contrário, tu vai querer muito algo e tu vai fazer outra coisa. E aí são dois caminhos opostos e isso vai te gerar esse sentimento de frustração, sabe? Isso vai gerar esse teu sentimento de incapacidade. Quantas vezes até aqui tu já quis emagrecer, mas tu teve atitudes diferentes daquilo que tu quis? Será que alguma vez tu desejou emagrecer muito e teve atitudes congruentes com o teu desejo? A gente precisa entender que quando eu falo assim, cada escolha uma renúncia, a gente precisa entender qual é realmente a vida que a gente quer levar. Entende? Emagrecimento não combina com comer hambúrguer todo dia, comer pizza todo dia, comer um monte de doce todos os dias, comer até a barriga doer todos os dias. Não, isso não vai te levar ao emagrecimento. Isso vai te levar a ter excesso de peso, certo? E aí eu vou te dizer, isso não significa que tu não vai nunca poder comer nada. Não, mas você precisa aprender a comer aquilo que precisa para emagrecer, né? Porque o que te define é aquilo que você faz todos os dias da tua vida. As tuas exceções, elas não te definem. Eu gosto de usar, nós aqui, todas as mulheres, né? Um exemplo muito simples. Por exemplo, o meu cabelo é escuro, certo? Então, eu sou morena. Só que eu já fui loira. Por que eu já fui loira? Porque eu pintei o meu cabelo de loiro. E eu fui loira por um período. E depois deixei meu cabelo crescer, voltei a ser morena. Quando eu pintei meu cabelo, eu deixei de ser morena? Não, né? Não, porque aquilo era uma tinta. A minha raiz ainda era morena. Ou seja, você de vez em quando comer aquilo que você gosta, ou às vezes até comer um pouquinho a mais, não vai definir o teu emagrecimento. O que vai definir o teu emagrecimento são as tuas raízes, é a tua profundidade, é o teu desejo de estar fazendo aquilo que precisa ser feito, é o teu desejo de amar a tua trajetória, é o teu desejo de chegar lá e fazer aquilo que precisa ser feito, independente do que aconteça. Então, o que eu quero te trazer hoje aqui é exatamente isso, que não é que tu não consegue emagrecer, é que tu desiste de emagrecer. E aí, nesse momento que a gente faz esse pensamento, eu quero que tu olhe para as demais áreas da tua vida e perceba aonde mais que tu tá aplicando esse comportamento de desistência. O que mais tu tem desistido da tua vida? Será que tu está desistindo de coisas que tu quer muito, que tu sabe que tu vai ser muito feliz por acreditar que não consegue? Acreditar que tá difícil, que a trajetória tá muito árdua, que tu tá tendo muito sofrimento para alcançar. Sabe, gente, que dentro do nosso coração, de verdade, a gente sabe exatamente aquilo que vai nos fazer feliz. E a gente tem que lutar arduamente, a gente tem que
lutar bravamente por aquilo que nos faz feliz, por aquilo que enche o nosso coração, por aquilo que nos traz aquela alegria. Sabe por quê? Porque a gente está nessa vida para ser feliz. E é isso que tu precisa escolher para tua vida, ser feliz. Então tu precisa batalhar arduamente por aquilo que tu sabe que vai te proporcionar ainda mais felicidade. E tu não pode esquecer que o caminho ele é tortuoso sim, sabe? Que vão ter muitas pedras no caminho que tu vai ter que aprender a remover, vão ter muitos momentos que tu vai querer desistir. E é assim que funciona. Sabe o que tem uma frase que eu gosto muito e eu levo para minha vida, que o que vai te tornar uma pessoa melhor, enfim, o que vai fazer com que tu alcance algo na tua vida, não é fazer 1000 coisas uma única vez. Entende? E sim fazer uma única coisa 1000 vezes. E aí, quando tu faz 1000 vezes, não tem como tu desistir. E não tem como não dar certo. Lembra aqui, gente, do nosso desenho aqui, ó. Se essa pessoa aqui tivesse tentado 1000 vezes, será que ela não teria rompido essa barreira aqui do lugar de tempestade, do lugar ruim, para aquele lugar de brilho, de sol, de felicidade? Então não te esquece que às vezes na tua vida tu está a um passo daquilo que tu mais quer. E se tu desistir, tu não vai conseguir viver esse dia bonito. Então não esqueça que por mais árduo que seja o teu caminho, por mais aflições que você tenha que passar, aceite isso. Aceite isso, acolha isso com todo o seu coração. Mas dentro do teu coração tenha uma única certeza, que se você continuar fazendo, vai dar certo. Vai dar certo, não tem como dar errado. E faça isso não só no teu emagrecimento, faça isso em toda a tua vida. Porque só tem uma forma das coisas não darem certo na tua vida. É se você desistir. Então, a partir de hoje, não tenha mais esse comportamento de desistência, sabe? Não tenha. E eu sei que muitas vezes a gente chega num extremo e a gente diz: meu Deus, eu não aguento mais. Só que isso faz parte da jornada. E nesse momento que tu chega e que tu diz: meu Deus, eu não aguento mais, não é o momento de tu desistir. É o momento de tu parar, daquela respirada, sabe? Organizar os teus pensamentos, organizar os teus desejos, te conectar àquilo que tu tanto quer na tua vida, para aí sim te recarregar de energia para simplesmente seguir o teu caminho. É exatamente isso. E para te não desistir das coisas é treino, gente. Treino, 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 treino.